Pagamento do 13º salário deve ser integral para quem teve a jornada de trabalho reduzida na pandemia. A Amapá enfrenta mais uma noite de protestos após novo blackout no estado. E você vai ver também. Pfizer anuncia que a vacina que desenvolve junto com a empresa alemã BioNTech tem 95% de eficácia. Geleiras da Groenlândia podem derreter mais rápido do que o esperado. Mercado de trabalho. Pesquisa revela que a possibilidade de subir na carreira é o que motiva as pessoas. Você vai ver a partir de agora no Jornal Toda Hora, edição da tarde. Olá, uma boa tarde para você que acompanha o Jornal Toda Hora. Olá, boa tarde. Estamos chegando com as principais notícias do Brasil e do mundo desta quarta-feira. E a gente traz uma boa notícia para quem teve a jornada de trabalho reduzida nesta pandemia. O governo federal avisou que o pagamento do 13º salário deve ser integral. O governo divulgou uma nota técnica em que define que o 13º salário deve ser pago integralmente para quem teve a jornada de trabalho reduzida em função da pandemia. Segundo o documento, o benefício natalino deve ser calculado com base na remuneração integral do mês de dezembro, sem influência das reduções temporárias de jornada e salário. O pagamento integral vale mesmo que em dezembro o funcionário esteja recebendo remuneração menor em função da jornada reduzida. No caso dos contratos suspensos, o período que o funcionário não trabalhou não será considerado para o cálculo do 13º, a não ser que ele tenha prestado serviço por mais de 15 dias no mês. Aí, esse mês será considerado para o pagamento do benefício. A mesma regra vale para as férias. A nota técnica define que os períodos de suspensão do contrato de trabalho não vão ser considerados para o período aquisitivo de férias. Assim, o trabalhador deve ter direito às férias somente após completar 12 meses de trabalho. Já a jornada reduzida não deve ter impacto sobre o pagamento da remuneração e adicional de férias. Mais uma noite de protestos no Amapá após novo blackout no estado. A manifestação marcou a entrada do 16º dia de apagão. Os 9 protestos em Macapá e Santana vararam a madrugada. Os moradores saíram às ruas depois que, na última noite, o fornecimento de energia foi novamente interrompido em 13 das 16 cidades do estado. Moradores da capital relataram que a energia começou a ser retomada pouco antes das 11 horas da noite, mas com oscilações e falhas. No novo apagão, apenas hospitais, órgãos públicos e estabelecimentos comerciais com geradores não tiveram interrupção. Um dos protestos ocorreu na zona norte da capital, onde os moradores bloquearam pelo menos 2 trechos da via principal da região. O operador nacional do sistema elétrico informou que trabalhava para restabelecer a totalidade das cargas no estado o mais breve possível. O governo federal declarou que investiga as causas do novo apagão e que houve atuação ainda durante a noite para o retorno gradual do fornecimento. A Eletronorte informou que o segundo apagão no Amapá aconteceu por causa de uma sobrecarga na usina hidrelétrica Quaraci Nunes. A companhia assegurou que o rodízio já voltou a funcionar no esquema de interrupção a cada 3 horas. Senadores e deputados se reuniram ontem com o diretor-geral da Agência Nacional de Energia Elétrica para buscar respostas sobre a falta de energia no estado do Amapá. O diretor da ANEEL disse que o relatório que aponta as causas do acidente deve ficar pronto em 10 dias. Meus amigos, a população está muito revoltada. Estamos em uma crise no nosso estado. Estou sem dinheiro, caixa 24 horas não funciona também. Olha os freezers de comida congelada. Olha, perdeu tudo. Perdeu tudo. Depois de um incêndio em uma subestação no último dia 3, houve um apagão em praticamente todo o estado. Parte da população teve energia racionada, enquanto muitos continuam no escuro. A situação é caótica e os moradores estão revoltados. A falta de energia provocou falta de água e desabastecimento de alimentos, além de outros produtos básicos. Os prejuízos se acumulam. Para dar resposta sobre o assunto, a Comissão Mista da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, que analisa a execução orçamentária relacionada à Covid, convocou o diretor da ANEEL para uma reunião virtual. A Agência Nacional de Energia Elétrica ainda não sabe exatamente o que ocasionou o blackout.
A previsão é que o relatório de análise de perturbação fique pronto em 10 dias. Assim que o documento for concluído, será possível penalizar os responsáveis. Estamos vivendo hoje, enfrentando as consequências desse acontecimento. Agora vamos apurar com toda precisão que o caso exige, o que foi que ocasionou essa perturbação. E feito isso, então, ato seguinte, diante desse relatório, a ANEEL montar toda a estratégia, então, para exercer mais uma etapa da sua fiscalização que está ocorrendo desde sempre. Isso vai ser feito pela agência, atuamos assim com toda segurança, observando o contraditório, a ampla defesa. Por isso, a fiscalização também pode nos dar elementos para uma caducidade ou uma intervenção na concessão. Os parlamentares defenderam que o apagão poderia ter sido evitado se a fiscalização da ANEEL fosse rigorosa e as devidas manutenções tivessem sido feitas. 7 meses antes da queda de energia, a concessionária responsável pelo serviço no Amapá já tinha avisado sobre os riscos. Durante a reunião, o diretor da ANEEL garantiu que os moradores do estado que perderam equipamentos durante o apagão serão ressarcidos dentro do próprio sistema energético. Já o pagamento de outros prejuízos, como produtos que se perderam ou serviços que deixaram de ser prestados, devem ser buscados na Justiça. Nesta segunda-feira, cerca de 40 geradores termoelétricos chegaram a Macapá e serão instalados com o objetivo de restabelecer a energia em todo o estado. Mas como esses geradores são abastecidos a combustível, o custo da geração da energia deve aumentar. Óleo precisa ser deslocado para fazer esses geradores funcionar, o óleo para atender essas máquinas. Isso tem um custo. E esse custo, o sistema nacional tem sua regra de atuação. Mas esse custo identificado, mediante uma ação civil pública, poderemos buscar a indenização desses custos para todos os consumidores do sistema interligado nacional. Do ponto de vista da regulação, nós estamos aqui garantindo aqui que todos os consumidores que tiverem equipamentos queimados, diante dessa ocorrência, né, ocasionado por falta de alimentação de energia, eles serão ressarcidos dentro do setor elétrico. Agora, do ponto de vista da lei, seguindo a lei, nós temos que buscar no judiciário outros danos que não estão abrangidos do ponto de vista administrativo, que são danos morais, lucros cessantes, danos emergentes. E isso pode ser feito por meio de uma ação civil pública. Mas esse custo identificado, mediante uma ação civil pública, poderemos buscar a indenização desses custos para todos os consumidores do sistema interligado nacional. O Índice Geral de Preços Mercado, usado no reajuste de contratos de aluguel, teve mais uma alta na segunda prévia de novembro. Em 12 meses, o indicador acumula um aumento de 24%. O IGPM registrou mais um reajuste de 3,05% na segunda prévia de novembro. Segundo a Fundação Getúlio Vargas, a variação positiva foi puxada pelos preços no atacado. O maior peso no indicador foi pressionado pelo aumento das matérias-primas brutas. Contribuíram para o movimento do grupo itens como milho em grão, algodão em caroço e café em grão. E com mais essa alta, o índice que é utilizado como referência para a correção de valores de contratos, como os de aluguel, acumula em 12 meses 24,25%. Antes, o indicador registrava elevação de 20,56%. Agora vamos aos números de coronavírus aqui no Brasil, que voltaram a ter tendência de alta nas mortes de casos de Covid-19. A média móvel de óbitos passa de 550 por dia. O Brasil registrou mais 685 mortes por Covid-19 de um dia para o outro. E o total chega a 166.699 vítimas. Os dados do Ministério da Saúde apontam que o país também somou mais 35.294 infectados em 24 horas. E com isso, passa de 5.911.000 casos de coronavírus desde o início da pandemia. Pela média móvel de mortes em 7 dias, a variação voltou a registrar alta, com 553 vítimas diárias.
E a média móvel de casos também subiu no período e chega a 30.245 novas confirmações por dia. Na comparação com 2 semanas atrás, a curva de casos aumentou 67,5% e está acima de 30 mil, um cenário que não era observado desde 21 de setembro. E pelo mapa podemos ver como a pandemia evoluiu por estados. Em 14 dias é possível notar que 14 deles registraram alta: Amapá, Espírito Santo, Goiás, Mato Grosso, Minas Gerais, Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Rondônia, Roraima, Santa Catarina, São Paulo e Tocantins. Outras 9 unidades da federação não tiveram grandes variações e registram estabilidade: Acre, Bahia, Distrito Federal, Maranhão, Mato Grosso do Sul, Pará, Paraíba, Pernambuco e Piauí. E somente 4 apresentam queda: Alagoas, Amazonas, Ceará e Sergipe. De acordo com o relatório semanal do Imperial College, a taxa está em 1,1. Isso significa que 100 pessoas infectadas podem passar para outras 110. E vamos agora verificar a situação mundial. Mais de 55.624.000 pessoas já foram contaminadas pelo coronavírus. E segundo o levantamento da Universidade Johns Hopkins, mais de 1.338.000 morreram. O número de recuperados passa de 35 milhões. E ainda falando de coronavírus, a farmacêutica Pfizer anunciou que a vacina, desenvolvida junto com a alemã BioNTech, tem 95% de eficácia. As empresas agora buscam a autorização para o uso emergencial nos Estados Unidos. O anúncio vem em um momento em que os casos de coronavírus estão aumentando no território americano e em outras partes do mundo. Em um comunicado, a direção da Pfizer destacou a importância da vacina para ajudar a acabar com essa pandemia devastadora. A farmacêutica assegura que a vacina não teve efeitos colaterais graves. O dado divulgado é melhor que os resultados parciais publicados na semana passada, que mostravam mais de 90% de eficácia. Isto significa que 162 membros do grupo placebo do teste contraíram Covid-19, contra apenas 8 no grupo vacinado. O resultado foi registrado dentro dos 7 dias da segunda dose da vacina, que é tomada em 2 doses com 3 semanas de intervalo. O protocolo do teste era avaliar a eficácia uma vez que alcançasse 170 casos nos 2 grupos. Mais de 43 mil pessoas se apresentaram como voluntárias para o teste, que começou no fim de julho e que deve prosseguir. A Anvisa aprovou medidas para acelerar o registro de uma vacina contra a Covid-19 no Brasil. As farmacêuticas interessadas podem encaminhar a documentação aos poucos para serem avaliadas. A medida foi publicada hoje no Diário Oficial da União. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária adotou nova norma para que as empresas interessadas em registrar vacinas no Brasil possam mandar os dados dos estudos técnicos sobre os testes aos poucos, sem precisar reunir a documentação de uma vez só, como acontece normalmente. A intenção da Anvisa é que a medida acelere o tempo de avaliação pelo órgão regulador e que o registro de vacinas contra a Covid-19 saia mais rápido. Os diretores da agência também dispensaram, com a adoção da medida, a análise de impacto regulatório e a consulta pública, devido ao grau de urgência e gravidade da pandemia. As medidas só valem para vacinas contra a Covid-19 e não se aplicam a nenhum outro medicamento ou vacina. Os imunizantes também precisam estar em fase 3 de ensaios clínicos, como os 4 que estão sendo testados no Brasil: a de Oxford, a da Pfizer, a da Sinovac e a da Johnson. A gente vai para um rápido intervalo e você vai ver no próximo bloco. Carreira ou dinheiro? Uma pesquisa mostra que brasileiros têm investido no crescimento profissional na hora de escolher um emprego. Voltamos já!
Estamos de volta com notícia internacional. Um alerta importante sobre o meio ambiente. Pesquisadores detectaram que as 3 maiores geleiras da Groenlândia podem derreter mais rápido do que o esperado. As 3 maiores geleiras da Groenlândia, que contêm água congelada o suficiente para elevar o nível do mar em mais de 1 metro, podem derreter mais rápido do que as previsões mais pessimistas. Novas pesquisas publicadas nesta semana mostram que os mantos de gelo sobre a Groenlândia e a Antártica se tornaram a maior fonte individual de elevação do nível do mar. Até 2000, a preocupação era com o derretimento das geleiras e a expansão da água do oceano com aquecimento. Uma equipe de pesquisadores com base na Dinamarca e na Grã-Bretanha usou imagens históricas e uma série de outros dados para estimar quanto gelo foi perdido na região no século XX. Eles descobriram que os números passam da casa dos trilhões de toneladas de gelo, que já contribuíram com mais de 8 milímetros de elevação no nível do mar do mundo. Um estudo publicado em setembro concluiu que se as emissões de gases do efeito estufa continuarem nos mesmos níveis, as camadas de gelo na Groenlândia vão liberar cerca de 36 trilhões de toneladas neste século. O número é suficiente para elevar o nível global de água em cerca de 10 centímetros. Bem preocupante, né, gente? Olha, para encerrar a edição desta quarta-feira, uma boa remuneração é o que todo mundo quer quando procura um emprego, né, Dani? Muitas vezes é por aí, né? Mas se engana quem acha que isso é determinante na hora de buscar uma vaga de trabalho. Uma pesquisa realizada com 15 mil trabalhadores de 300 empresas do país revela que a possibilidade de subir na carreira é o que motiva as pessoas. Mais até do que a necessidade de garantir o sustento. Vamos conferir na reportagem. E na hora de escolher um emprego, o que é mais importante para o brasileiro? Possibilidade de crescer na carreira e o salário. Olha, na verdade, o valor do salário. A gente pensa bastante. Se vai crescer profissionalmente ou não naquela área. Mas o primeiro para você é o salário. Quanto você vai ganhar? Seria interessante saber. Crescer na carreira e salário, né? Salário é importante. Eu acho que é o salário e também, mas aí seria depois o ambiente de trabalho. A empresa a qual eu vou trabalhar e o crescimento. Em tempos de crise econômica e desemprego causados pela pandemia do novo coronavírus, o valor dos salários não é prioridade para o brasileiro na hora de aceitar um emprego. Também se engana que a motivação seja a necessidade de um meio de sustento. A chance de crescer na empresa é a causa principal. É o que mostra uma pesquisa realizada pela Fundação Instituto de Administração. De acordo com o levantamento, 37% dos entrevistados são movidos pela perspectiva de crescimento dentro da empresa. O valor do salário foi apontado por 20% dos entrevistados. E para outros 17%, a necessidade de trabalhar é o que importa. Cada vez mais, né, as pessoas querem realmente entregar as suas horas, que no final do dia é isso, né, fazendo algo que faça sentido para elas, que impacte a comunidade, que ajude mais pessoas. Né, então, acho que é muito mais nessa linha. E que eu costumo dizer também, quando a gente busca emprego, dificilmente a gente tem um salário lá descrito. O salário vai ser a última coisa que a gente vê numa vaga ou num processo seletivo. Se a pessoa está convencida de que aquela cultura, de aqueles valores, aquele tipo de ambiente, pessoas, faz sentido tudo isso para ela, ela vai topar, mesmo eventualmente ganhando menos. A pesquisa ouviu 150 mil trabalhadores de 300 empresas de todo o país. E os entrevistados podiam escolher mais de uma opção. O curioso é que quem trabalha com dinheiro é que deu menos importância a ele. Os funcionários de bancos e instituições financeiras foram os que mais disseram que a chance de crescer na empresa é mais importante do que o valor do salário. Com certeza, uma boa parte já tem seu colchãozinho, né? Já construiu um pequeno patrimônio, já tem alguma coisa ali, uma reserva. E aí, aquela história, por que eu vou continuar aqui trabalhando mais horas, não vou ver meu filho crescer, não vou passar tempo com a minha família? Porque é uma demanda muito grande, né? Uma pressão muito grande. As pessoas querem o tal do equilíbrio vida pessoal, vida profissional também. Foi o caso da Ana Carolina. Atualmente ela é gerente comercial de uma plataforma de viagens e trabalha na empresa há 1 ano e 5 meses. Ela diz que não trocaria de trabalho só para ter um salário maior. Para mim, o mais importante é realmente até onde eu posso chegar naquela empresa. Então, entender de fato o meu potencial dentro da empresa, considerando a carreira que eu posso ter ali dentro, o tipo de investimento que essa empresa faz no meu crescimento, né, pessoal, profissional, no final das contas é o que mais importa.
A Maíra é especialista em orientação de carreira e ela diz que a pessoa, ao escolher uma empresa, deve buscar um equilíbrio entre as necessidades e a satisfação pessoal. Se realmente aquele lugar você vai ter possibilidade de você se desenvolver, se a filosofia e as políticas da empresa têm a ver com os seus princípios e os seus valores. E se o que você vai receber no final do mês como salário realmente está considerando todo o potencial que você está oferecendo para aquela empresa. Para a especialista, a conhecida frase "dinheiro não traz felicidade" pode valer também para o mundo corporativo. Depende da maneira que nós vemos o dinheiro, qual é a importância que a gente dá. Quando ele supera a nossa saúde, o nosso bem-estar, as nossas relações, nós não estamos fazendo nem bem para o dinheiro, nem ele bem para nós. Decisões equilibradas sempre vão fazer a gente crescer mais. Os valores têm mudado, não é? Se você quiser rever essa e todas as nossas reportagens completas, é só você acessar o Hit Notícias no YouTube. E essa edição fica por aqui. Obrigada pela companhia e uma ótima tarde para você. Até mais, uma boa tarde.